Meus queridos, nesse episódio o pastor Elias, ele tenta explicar porque existem muitos cristãos que estão morrendo ainda cedo, bem precocemente. Mas antes, eu te peço que se inscreva no nosso canal, tá? E ative o sininho de notificações. E vá no link aqui, onde eu te deixei um livro para você poder estar lendo. Esse livro vai completamente mudar a sua vida e a vida da sua família também. Vamos ver o que o pastor tem a dizer. Algumas vezes a gente olha e diz assim, mas por que fulano tão cedo está indo embora? O que está acontecendo? Primeiro, quando a gente passa a pensar no fator libertação, na ideia da libertação, a gente descobre algumas coisas que são, vamos dizer assim, minuciosas. Primeiro que existe um texto bíblico que ele passa despercebido, a gente só cita ele quando tem eventos relacionados à família, filhos, mas existe um fator que eu acredito ter um peso muito grande. Se não me engano foi Tiago quem escreveu, deixa eu me lembrar, eu não vou me lembrar agora o endereço, mas eu acho que Paulo escreveu aos Efésios. Ele disse o seguinte, olha, honra ao teu pai e tua mãe, para que, olha o que ele está dizendo, se prolongue os teus anos sobre a terra. Bem, partindo dessa ideia, nós descobrimos que tem muita gente que está morrendo cedo por falta do exercício desse princípio. A desonra paterna tem trazido um espaço curto de tempo para os filhos. Detalhe, imagine você, eu honro meu pai, eu honro minha mãe, beleza. Mas e no berço familiar? Tem alguém que desonra o pai e a mãe? Se há alguém que desonra paternidade, desonra pai e mãe, é um princípio inegociável, não tem como. Tá ali. Quem honra o pai e a mãe terá os seus dias aumentado, terão dias de abundância, terão longevidade de vida, essa é a palavra. O oposto disso é literalmente a abreviação do tempo. Então tem muita gente que a casa desse alguém está vivendo uma desonra. Mas eu honro. Mas e o meu irmão honra meu pai? Os meus irmãos honram meu pai, minha mãe? Se há uma atitude de desonra no meio dessa família, parece que não, mas não é individual. Eu passo também a estar dentro de um pacote. Entende? Por causa de algumas vezes eu posso estar comprometido. É como se fosse uma batatinha podre dentro de um saco de batatinhas boas. O que faz a batatinha podre? Ela estraga as demais. Então, eu sabendo que eu tenho dentro do seio familiar alguém que não honra, não exerce esse princípio que é inegociável, e eu cruzo os meus braços e assisto isso de camarote, eu posso estar sendo também uma vítima. Por quê? Porque eu estou sendo alguém conivente com isso, eu não estou fazendo absolutamente nada para que isso mude, e eu estou atraindo para mim isso, esse encurtamento de tempo, essa abreviação de tempo. Então, tem muita gente partindo e que acha que apenas o partir dessa terra, isso foi um fator, uma fatalidade, partiu. Escuta, a palavra de Deus não cai. Não está escrito isso lá à toa. Se ele está dizendo que a honra vai me fazer ter um tempo maior de vida nessa terra, se eu não honro, então terei um tempo muito curto. Então tem muita gente que o fato de não honrar a paternidade, por princípio bíblico, tem sido esse um fator responsável pela ida de muita gente embora. Pastor, eu não imaginava que isso fosse um combustível para isso. Em absoluto, na Bíblia, nada está escrito lá à toa. Entende? Incrível. E o pastor acredita que existem, com certeza, né? Espíritos malignos que trabalham nessa área mesmo, porque se é um fator determinante para tirar crente fiel da terra, então com certeza existe uma influência maligna nisso aí, né, pastor? Existe, com certeza. Primeiro, por quê? A quebra do princípio é oportunidade de ação. É uma brecha, né? É uma brecha. Eu abri. Não honrei meu pai e minha mãe. Mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe. Não honrei. Opa! Então vamos entender qual é a ideia de pecado, de iniquidade. Tudo aquilo que
eu não cumpro tudo aquilo que eu classifico como desobediência, é transgressão, é pecado. Pecado é oportunidade. Ok? Eu abri uma oportunidade para o inimigo entrar. Então, assim que ele entra, ele tem controle absoluto da minha vida. Né? Ah, mas... Não, eu faço tudo certinho, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço isso. Mas se você desonra, são princípios que estão quebrados e aí a coisa vai apertando. Cara, princípio é inegociável. É inegociável, não tem. Pode falar o que quiser. Não dá para tapar o sol com a peneira. Gente, não dá. O evangelho não é brincadeira. Se ele está dizendo que é para honrar, honra. Aí quando a gente entra nessa ideia de honra, não é só de paternidade, não. A gente precisa honrar a autoridade. A gente precisa honrar a liderança. Tem muita gente dentro da igreja exercendo função, né, ministérios, mas em desonra. Quando eu não honro liderança, eu vou ter um ministério contaminado. Sabe o que significa? Deus vai me usar? Vai usar pela força da sua palavra e a sua excelência, a sua soberania. Eu vou ter revelações? Eu vou ter profecia? Vou. Mas o meu ministério é um ministério contaminado. É extremamente contaminado. Entende? E o que é contaminado é bom? Não, né? Gente, pelo amor de Deus. Não, eu vou tomar esse iogurte aqui. Ele tá contaminado aqui com um negocinho, mas... Toma. eu vou tomar. Toma então, tome. Tome, filho. Tome. Você vê que ouvindo ele aqui, ouvindo o pastor Elias, a gente chega a uma conclusão que a obediência sempre ela gera a bênção. E você vê que a honra, através de eu honrar o meu líder, que na época estava em Brasília, aconteceu um milagre na vida desse senhor. Isso aí. Aí. A honra acompanha, né? A honra não trabalha só. Quando eu honro, e quando eu exerço esse princípio de honra, não é só apenas honrar. Olha só, a honra vem acompanhada de uma promessa. Qual é a promessa? A promessa que eu tenho para você, se você honrar teu pai, você vai viver muitos anos. Entende? Então, eu acredito que não só apenas essa longevidade de vida vai me amparar. Eu acredito que a honra vai ter outros fatores que vão desencadear coisas maiores na minha vida por honrar. Entende isso? E às vezes, pastores, as pessoas acham que, para que eu vou dar satisfação para o pastor, onde eu vou, se eu vou sair, se eu vou chegar. E eles não percebem que isso aí é uma desonra. Gera bênção, né? Quando ele tem essa atitude de dizer, pastor, como você acabou de falar, eu tô indo, me abençoe. Você vai na bênção. Pastor, cheguei, tô na bênção. Aí isso vai gerando bênção na sua vida e você passa a ser um abençoador onde você vai, não um contaminador de altares. Exatamente. E o oposto disso, que é a desonra, traz para si a maldição. Além de ser a lei da semeadura, já que eu mostrei a ferida, vou mostrar também a cura. O que fazer? Penso que seja essa a mentalidade que você está desenvolvendo aqui, né? O que eu faço? Eu aprendi a honrar depois de ter já uma idade. E o tempo da desonra, como é que fica? E aí? Será que eu estou colhendo os frutos? Claro que eu colhi, consequências virão. Mas o que eu posso fazer? Isso vai apagar? Isso vai terminar? Gente, com Deus é assim, olha, eu vou explicar uma coisa que Deus, ele entende isso. Deus entende que para o homem nunca é tarde o arrependimento. Se as pessoas entendessem isso e se arrependessem. E quando a gente se arrepende, a gente dá testemunho do arrependimento. O que significa que eu posso ter 40 anos de idade. Por 20 anos eu vivi na desonra com meu pai. Mas nos 40 eu o honro. Então eu vou chegar nele e dizer, papai, eu preciso ter com o senhor uma mesa. Nessa manhã uma mesa de comunhão. Queria muito falar com o senhor, pai. Por 20 anos eu lhe desonrei. Mas eu queria hoje aproveitar esse momento para dizer, pai, esses 20 anos de desonra, eu quero substituí-los através de um pedido de perdão. Gente, você não faz ideia como os céus se manifestam nessa hora. O que Deus é capaz de fazer quando uma pessoa ela se arrepende. Veja que o pródigo, quando saiu de casa, saiu com a mentalidade, mas quando ele está pensando em voltar, ele tem outra. Ele está dizendo assim, eu vou chegar lá no meu pai e vou dizer para ele, pai, pequei contra ti, pequei contra os céus. Quando ele começa a pensar assim, começa a ser construída a festa. Porque tudo aquilo que eu vou viver, primeiro,
se consome no mundo espiritual, já está pronto. O boi estava morto, o bezerro estava morto, aliás. Estava lá preparada a festa, mas Deus está preparando agora o cara da festa. E ele está dizendo, sabe, eu vou chegar lá e vou dizer para ele assim, me aceita nem que seja para ser um dos teus jornaleiros, um dos teus empregados. E ele volta. Então, a nossa mentalidade, quando a gente entende o propósito, a gente vê Deus falando com a gente em tudo. Porque o que desbloqueou a mente do pródigo não foi outra coisa senão o porco. Ah, pastor, você está doido? Não. Veja que quando ele está observando os porcos, está lá no texto, ele desejava comer o que os porcos comiam. Só que quando ele está com aquela vontade, com aquele desejo, a ficha dele cai e diz, cara, eu não estou precisando disso, não. Eu estou aqui padecendo enquanto meu pai tem tantos empregados lá. Então, quando a gente abre a nossa mente para um tratamento, uma fertilidade da bênção de Deus, o desbloqueio começa a acontecer. Ele está vendo um porco agora, ele está vendo porcos ali na frente dele, mas Deus já está preparando o bezerro. Quando ele está voltando para casa, está tudo preparado, o sermão dele está pronto, ele pensa, vou surpreender o pai. O pai vem para surpreender ele. Porque ele chega dizendo, quando eu chegar lá, vou dizer para ele, não, eu não vim aqui para outra coisa, eu vim para ser empregado. Só que o que ele não imagina é que o pai chega, antes que ele faça qualquer coisa, o pai se lança no pescoço dele e o beija. E aí tem o valor do beijo, que eu não vou nem comentar aqui. Por isso, quando o pai beija ele, arrebenta uma cadeia grande. Desprende, desbloqueia. O beijo do Senhor, daquele pai naquela hora, não era como o beijo de Judas, não. O beijo dele arrebenta uma cadeia, uma prisão, que naquela hora, aquele menino está sendo liberto, curado, a ferida sai a casca naquela hora. O pai termina de desferir nele um beijo e já pede para os empregados, olha, faz o seguinte, traz logo a melhor roupa para ele. Traz anel, traz sandália. Aí o garoto é assistido por uma paternidade novamente do pai, que ele pensava surpreender o pai e é surpreendido pelo pai. Então quando eu penso, quando eu me arrependo, eu serei surpreendido pela bênção de Deus. O desbloqueio da mente daquele rapaz foi gigantesco. Então, que você que está me assistindo agora, entenda isso. De repente você diga assim, eu honro meu pai, mas eu vivi um tempo de desonra. Tenha um tempo com seu pai, se ele estiver vivo, próximo de você. Tenha um tempo com ele, dizer, pai, eu fui uma filha difícil, eu te dei muita dor de cabeça, pai. Pai, eu queria dizer que os anos passaram, hoje eu te honro, mas eu quero te pedir perdão. Eu me arrependo de ter feito isso. Escuta, parece que eu vejo Deus dizendo assim, 2026 ela ia partir, porque tudo está na agenda de Deus, mas eu vou deixar ela partir em 2030, eu vou trazer ela para cá 2030. Entende? A longevidade do Senhor passará a te acompanhar, porque Ele é um Deus de promessa.